A crise contemporânea. Dr. Luiz Eduardo da Silva Machado, presidente do Instituto Hermes do Rio de Janeiro. A vida se traduz por uma constante e inexorável tendência à modificação, à reestruturação, na efervescência dos sentimentos e dos interesses, que se misturam, que se fundem, que se repelem, ora, magnificamente entrosados, ora, no mais horrível dos desentendimentos, sugerindo a figura abissal e apocalíptica de um monstro, que não se entendendo, não podendo compreender a agitação de seu próprio corpo, volta-se contra si. E se devora, na tentativa louca e vã de cessar o caos, de amainar o turbilhão. No rodopio vertiginoso e alucinante da vida moderna, o homem, inteiramente desamparado, tonto, inteiramente zonzo pelo zumbido e pela trepidação incessante das máquinas, se esquece de si próprio, da sua própria natureza e, tentando acompanhar o ritmo acelerado, começa a se agitar e, nessa agitação, totalmente desorientado, volta-se para todos os lados, em busca de um ponto fixo, de uma referência, de uma norma, de uma diretriz. E o que encontra? Apenas braços que se estendem, mãos que se crispam, bocas ressequidas e olhos desmesuradamente abertos, todos como ele, absolutamente semelhantes, ridiculamente comparáveis, pela padronização, pela uniformização, pela bitolação das ideias, pelo cerceamento das liberdades, todos fartos de promessas, todos desesperançados, todos entregues a si mesmos, sem direção, sem nada, sem nada. Vivemos num mundo altamente civilizado, num mundo feérico e maravilhoso, cercados, como os sultões, no auge do islamismo, de escravos, que, na subserviência, na solicitude exagerada, na inclinação das espinhas, exercem o mais severo despotismo sobre aqueles que se dizem seus senhores. Sim, quem não admira, quem não se serve do telefone, do rádio, da televisão, do automóvel, do avião? Quem nas suas cozinhas não se aproveita da geladeira, dos liquidificadores, dos batedores de bolo, dos centrifugadores? Quem não inveja um hidramático, quem não sonha com um helicóptero ou com uma viagem num avião a jato? A eletrônica aí está, com seus aparelhos fantásticos, com células fotoelétricas, com válvulas, com infinidades de instrumentos verdadeiramente mágicos, para servir ao homem, satisfazendo as suas mais ínfimas necessidades, contribuindo para o conforto e para a satisfação íntima. São criados, são fâmulos mecânicos que estão à nossa disposição, sempre prontos a obedecer, sempre dóceis, desde que se lhes dê a conveniente atenção, a periódica regulação. O gênio humano sempre foi fértil em criações, em imaginar dispositivos que facilitassem a vida, que aumentassem o conforto. Todavia, tudo tem o seu preço, na economia natural, nada é cedido, tudo é adquirido. Jamais nos furtaremos ao pagamento, jamais se trapaceia com a natureza, o máximo que nos concede é a forma do pagamento. Objetos, bens são adquiridos, ou a sangue, ou a moedas. O conforto material é pago em tranquilidade. Realmente, estamos otimamente dotados, servidos por inúmeros escravos técnicos, mas o que lucramos com os botões e com os comutadores, perdemos em sossego. Temos telefones, automóveis, aviões a jato, mas tudo se complicou, e o tempo parece que anda mais depressa, as dificuldades se aglomeram, tudo são problemas, tudo é incrivelmente complexo e árduo. O homem se desespera, luta titanicamente para vencer os horários, gasta as suas energias, pois o ponto e também se modernizou e apresenta um belo e trágico relógio.
No afã da sua luta diária, o homem suspira pelos áureos tempos do carro a cavalo, do gás, da tranquilidade perdida. Quem, hoje em dia, tem tempo para sonhar? Quem hoje em dia admira e se extasia ante um pôr do sol? Quem hoje em dia para na contemplação de uma flor? Não há tempo. É preciso pegar o lotação, o bonde vem apinhado. Desastres, confusões, engarrafamentos. Alto-falantes berrando, políticos prometendo e o custo da vida subindo, subindo cada vez mais. É a época do barulho, do caos, da agitação. Tudo é difícil, e até as diversões, um desprazer. Cinemas, teatros, lotados, gente em pé, discussões. Vencer o trânsito, atravessar uma rua, é uma verdadeira aventura. Mais seguros estaríamos em plena floresta africana, com leões, tigres, jacarés que nas metrópoles desafiando a perícia, suportando os finos dos carros e dos ciclistas. O bom humor desapareceu, surgiu em seu lugar a carranca. A cortesia cedeu à sua vez para o força bruta, para a agilidade, para as pernas mais rápidas. E quem vence na vida? Só os astutos, os mais audazes, pois estamos no clima ideal dos aventureiros, dos chantagistas, dos gananciosos. A honestidade se transformou, perdoante expressão, em estupidez. Ser inteligente é se aproveitar dos cargos, é exorbitar as suas funções, é fazer fortuna fácil, exigindo comissões, avançando no erário público, negociando no mercado negro, valendo-se da complacência criminosa das autoridades. São as fortunas que surgem não se sabe de onde. Indivíduos, que de um dia para outro, ocupam e desfrutam situações privilegiadas. Nada mais comum que essas, verdadeiras estreias novas, que iluminam o firmamento, ninguém sabe como. É a época dos grandes extremismos. Enquanto a maioria, totalmente esquecida, geme as suas dores, não sabendo por que vive, dizem que pobre só vive de teimoso, a minoria privilegiada desfruta as facilidades, goza impunemente os seus crimes. E por que tudo isso? De onde vem o exemplo? A imoralidade e o vício nos chegam de cima. Protegidos pelas imunidades que os altos postos estranhamente conferem, e confiantes na tibieza moral de seus companheiros de administração, os potentados, os eleitos da fortuna, se valem de todos os meios, e todos são igualmente bons, para satisfazer a concupiscência, a vaidade, aumentando a riqueza individual, em detrimento do patrimônio da nação. Em regime como esse, nada é possível, nenhuma medida profilática pode ser tomada, pois todos, ou quase todos, estão infectados, contaminados pelo mesmo mal, e a culpa de um é a culpa de todos. Por sua vez, a burocracia impede as ações moralizadoras, eterniza os processos, multiplica ao infinito os inquéritos, e surgem as comissões de investigação e tudo se perde num emaranhado de complicações, tão complicadas que ninguém entende, nem quer entender. A falência total dos regimes, a decomposição das instituições. Desde o lar, a escola, e as mais diversas instituições, privadas ou públicas, tudo se constrói em bases falsas, tudo é aparência, como os famosos túmulos da acepção bíblica, caiados por fora, brancos, e na alvura exterior, escondendo a podridão, disfarçando os miasmas que lhes vão por dentro. A família é o esteio da civilização, é o núcleo por onde o homem, que nasce como um verdadeiro animal, se socializa, se torna humano. As bases para ser um ente social são biológicas,
mas o pensamento, a palavra, os recursos para a comunicação, os comportamentos socializados, o indivíduo só os adquire em convívio, em associação, e é a família que vai tornar possível esse primeiro convívio nos primeiros anos da vida do indivíduo. Tanto é importante e primacial esse convívio que Aristóteles, ao reconhecer no homem a alma, criou o conceito do homem social. Humanizar o homem, eis o alvo, eis a missão da família. E que se depara hoje em dia? Um lar que não mais merece essa designação. As crianças entregues às babás e às empregadas, que se preocupam com tudo, menos com o guri, ou com a menina. A mãe que devia cuidar, com o carinho, com a compreensão que só ela tem e pode dar, está fora do lar, entregue às suas diversões, aos seus jogos, ou se é mais culta, se tem as suas veleidades, as suas tertúlias artísticas e literárias. Não importa qual a desculpa, o que importa é que está fora, prima sempre pela ausência. Se esses aspectos não contribuem para o afastamento da mãe, a dificuldade da vida obriga muitas vezes a mulher a trabalhar fora, nas repartições, lutando pela sobrevivência, auxiliando o marido na busca do pão de cada dia. De uma forma ou de outra, as crianças sofrem as consequências. Vão crescendo sozinhas, vão adquirindo amizades estranhas, nocivas na maioria dos casos, vão aprendendo, desde cedo, a mentir, a tergiversar. As horas de lazer das crianças são pessimamente aproveitadas. Não podendo se confinar no apartamento pequeno demais para descem e aos magotes se entretêm nos seus jogos, enquanto o entardecer não vem, com a escuridão de uma iluminação deficiente, perturbar o andamento dos jogos. Desse momento em diante, param os jogos e começam as conversas. As mais mirabolantes questões são apresentadas, e o pequenino e imaturo cérebro se vê diante de terríveis enigmas. Se entrechocam problemas que desafiam a psicanálise do Dr. Freud. Tudo contribui para a má formação da mentalidade juvenil, que sem o concurso dos pais, sem o carinho da mãe, em particular, se corrompe aos poucos, e muitas vezes, ao lermos a crônica policial, nos assombramos por ver, praticadas por seres tão jovens, e aparentemente tão inexperientes, os mais terríveis, e por que não dizer, escabrosos atos. Dizem os pais que não podem com os filhos, que são impossíveis, que são isso, que são aquilo. Dizem mais que a escola não dá educação, que tudo está perdido, que não sabem o que fazer. A escola, senhores, não pode fazer milagres. Não pode preencher a lacuna que o lar deixou aberta. Mesmo que o quisesse fazer, não o poderia, pois, abarrotada como está, tendo que ministrar os ensinamentos, tão variados como extensos, não tem tempo para formar, se mal tem tempo para informar. A escola, atualmente, não educa, instrui. Isto sem levarmos em conta a mercantilização do ensino. Nada tão corriqueiro como a afirmação que a escola é um grande e bom negócio. Ensina-se latim, matemática, história, geografia, como quem no armazém vende bacalhau, arroz, cachaça. Muda apenas a mercadoria, mas a finalidade é a mesma, fazer dinheiro. E quanto mais melhor. Os pais gritam que as escolas não prestam, as escolas bradam que nada podem fazer, que a culpa é dos pais que não dão educação aos seus filhos. Queixas e lamúrias de parte a parte. A verdade ninguém a quer reconhecer. Está tudo errado, e o erro vem se acentuando, à medida que as gerações se sucedem. E a criança vai crescendo, eis que surge o adolescente. Indócil,
por disfunção orgânica, aparece no cenário como uma personalidade trepidante, com infinitos problemas, de ordem física e psíquica, querendo ao universo inteiro abarcar, na exteriorização de um idealismo maravilhoso e lírico. O mundo que cria com a sua imaginação exaltada, choca-se com o realismo cruel e sem graça do mundo em que vive. Encontra a incompreensão, todas as portas fechadas, não tem em que se amparar. O idealismo, dos 16 anos desaparece e, na misteriosa alquimia dos sentimentos, surge o materialismo, o realismo inexorável. No conflito dos sentimentos, no drama de estar só, se origina a angústia que tão tragicamente caracteriza a época atual, sublinhando a filosofia com as escolas existencialistas, com as doutrinas mais paradoxais. Da revolta no mundo das ideias, passamos para a revolta no campo social. São as escolas socialistas, marxistas e anarquistas que procuram resolver o drama da vida moderna. O homem de hoje tem necessidade de tudo, não sabe como adquirir o pão, e também necessita de conforto espiritual. Se mal consegue viver fisicamente, pior ainda psiquicamente. Criado por si, desconfiando de tudo e de todos, carece de boa vontade, e se torna, finalmente, um revoltado. Só se ouve falar, em reivindicações, em greves, em dissídios, em lutas de classes, tudo conduzindo à revolução, à desordem, ao caos. Já não mais se acredita em reformas pacíficas, somente se crê em renovação pela agitação, pela sublevação da ordem. Os órgãos que lutavam por esclarecer e bem orientar a opinião pública, como a imprensa, o rádio e a televisão, estão sendo cerceados, quando não, como em certos países, totalmente fechados, para que o clamor, para que a justiça não se faça sentir, para que não se aponte situações ilegais, os crimes contra a nação e contra os direitos individuais, garantidos pela Constituição, pregados na Carta dos Direitos do Homem. Caminhamos celeremente para o conflito social, até hoje nenhum passo foi dado para impedir, ou ao menos retardar, a marcha para o abismo. As gerações já surgem corrompidas, pois não há o convívio no lar, as escolas não formam as personalidades, o indivíduo entra para a vida, absolutamente desamparado e sem preparo algum. É presa fácil das mais ilusórias doutrinas, ou então, com grande e espantosa docilidade, se deixa convencer pela flagrante e solerte demagogia. Facilmente se dominam as mentalidades, facilmente se conduzem as multidões pelos mais escusos caminhos. O homem está cego, alucinado pelas dificuldades, sem saber o que é conforto e carinho, vive uma vida sem expressão, sem significação, quando, no entanto, a vida é maravilhosa, quando a natureza se esmera por bem se apresentar, para bem desempenhar a sua missão junto ao homem, que hoje nem mais a reconhece. De nada adianta apontar os erros, estabelecer a crítica, se não pudermos, pelo menos, esboçar a tentativa de melhoria do padrão humano. O mal que observamos tem raízes profundas e de nada vale aparar os galhos, sem extirpar a raiz. É preciso a renovação total, é urgente não a volta à natureza, à vida simples, como a pregou há tanto tempo Rousseau, mas a volta à verdadeira natureza do homem, a adaptação do homem à vida socializada, para que tudo se harmonize, para que o homem esteja inteiramente à vontade, perfeitamente esclarecido, cônscio das suas responsabilidades, integrado no seu trabalho, seja qual for, e cooperando pela humanidade. O problema é um problema de educação, um problema de formação.
de pouca monta as reformas coletivas, o indivíduo é que necessita de cuidados, de atenções que só o lar e a escola podem dar. Lar e escola, eis o binômio salvador. Tudo mais são panaceias, são analgésicos para o sofrimento. A criança ainda é a esperança. Não temos o direito de perpetuar o crime, de eternizar o mal da péssima educação. Ainda há tempo para proteger os nossos filhos, e os protegendo, estamos cooperando pelo mundo, estamos auxiliando a luta contra a corrupção. Se o mal é geral, a salvação é individual. Não se pode oferecer normas, cada ser é um mundo próprio e como tal tem que ser tratado. Cada um é um caso especial, e o tratamento de um é a perdição do outro. O problema é complexo, nem o poderia deixar de ser. Mas tem que ser atacado, e temos que vencer para que a concórdia, o amor e a felicidade de novo estejam na terra. Spes messes in semine, a esperança da colheita reside na semente, sempre foi o lema que norteou as atividades da sociedade teosófica brasileira, e hoje mais do que nunca se ergue bem alto, para, exaltando a figura da criança brasileira, nela depositar todas as esperanças, pois aí se encontra a beleza, a simplicidade e candura, que não podem morrer, que precisam sobreviver. Para que a vida continue pujante, bela e radiosa. Dr. Luiz Eduardo da Silva Machado, escreveu este texto em junho de 1954.